Cadê o chat? Vou fazer. Eu
Doutor Luiz, seu áudio está desligado. Agora que eu... Isso. Certo? Podemos começar? Podemos começar. Boa tarde a todos e a todas que estão participando mais uma vez aqui com a gente com essa série de lives do Instituto de Botânica. Após um sucesso da primeira semana, né, nós fizemos uma série na Semana do Meio Ambiente, depois na Semana da Primavera, enquanto a gente estava se adaptando com esse novo formato, e foi bastante interessante, foi bacana de fazer, as pessoas ficaram interessadas, e aí o Botânico organizou uma série de lives que vai durar todo o mês de outubro e o mês de novembro, sempre às terças-feiras, nesse mesmo horário. A gente vai estar sempre divulgando a programação com uma certa antecedência. Eu espero que os temas sejam relevantes e do interesse de todos, que vocês possam participar, tanto assistindo quanto fazendo perguntas. Então, essa é a primeira, né, dessa nova série, desses 2 próximos meses. Eu vou passar a palavra para o Dr. Luz Mauro abrir oficialmente essa nossa atividade, que nós batizamos de Verde ao Vivo, né, que vai durar esses 2 meses. Vou compartilhar aqui com vocês, inclusive, já a programação dos próximos meses. Mas primeiro vou pedir para o Dr. Luz Mauro abrir aqui oficialmente os nossos trabalhos dos próximos 2 meses. Enquanto isso, eu compartilho a programação com vocês. Dr. Luz Mauro, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas presentes aqui no Verde ao Vivo, que eu pronuncio pela primeira vez o nome dessa série de lives que a gente pretende fazer, que está sendo planejada. Eu acho que nesse contexto de tudo que a Ada falou, é importante acrescentar mais uma particularidade, além do que ela já disse. Essas lives são exclusivas de pesquisadores ou funcionários do Instituto de Botânica, né? E com temas que, basicamente, eles estejam envolvidos nas pesquisas ou em atuações aqui no Instituto de Botânica. Portanto, ele tem como um dos objetivos fundamentais a valorização do nosso trabalho e da nossa instituição. Eu fico muito feliz com a experiência que já tivemos até agora e com a perspectiva que teremos daqui para frente, né? Foi muito gratificante ouvir das pessoas o quanto elas tinham sido importantes para cada uma dessas pessoas que falaram que a gente teve a oportunidade de conversar, e o quanto a cada um acrescentou, né? Sobretudo nas questões envolvendo o conhecimento da instituição. Eu não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo, Ada? Sim, perfeitamente. Então, só para concluir, eu queria desejar a todos um maior sucesso e aprendizado com os nossos colegas que vão estar aqui falando para a gente das suas experiências, dos seus trabalhos e do quanto eles são importantes no contexto do Instituto de Botânica e da ciência que a gente faz nesse estado. Então, muito obrigado pela aqueles que estão assistindo e principalmente por aqueles que também estão se propondo a fazer dar as suas contribuições para essas lives. Eu tenho certeza que o Dr. Eduardo Pereira Cabral, com essa fala dele sobre estudos em quilombos, né, em um quilombo, envolvendo a sucessão vegetal em roças de pousio, é um tema que ele sabe muito e, com certeza, vai contribuir muito para a nossa série de lives aqui nesse circuito que a gente está promovendo, tá bom? Muito obrigado, boa sorte e bom trabalho aí, Edu. Boa fala. Obrigada, doutor Luz Mauro. Então, o doutor Luz Mauro já fez a apresentação, né, do doutor Eduardo Cabral, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Ecologia do Instituto de Botânica. Vai apresentar a live, né, a Sucessão Vegetal em Roças em Pousio, Estudo em um Quilombo.
E como vocês podem ver aqui, já deixei compartilhado com vocês, né, a programação, tanto de hoje quanto as demais, a discussão das nossas lives vai ser sempre em torno da importância da botânica, né, para as nossas vidas. Qual a importância do trabalho feito pelo Instituto de Botânica, como esse trabalho que o doutor Eduardo vai apresentar hoje, né? Então, a gente quer compartilhar com vocês que o estudo da botânica, ele está relacionado não só com a visitação ao jardim, né, como muitas pessoas podem imaginar, não só com o belo, com a preservação. O estudo da botânica está relacionado com o que você come, com a sua saúde, com os remédios que você toma, com a qualidade do ar que você respira, da água que bebe. Então, essas discussões é que serão levantadas ao longo desses próximos meses, né? Qual é o papel da pesquisa do botânico? O papel do pesquisador é observar a natureza, interpretar como ela funciona e tirar o melhor proveito disso para a nossa existência. Então, nesse quesito, o tema de hoje, que o doutor Eduardo vai debater, ele é muito pertinente, porque as populações tradicionais já fazem esse trabalho há milhares de anos, de observar a natureza e tirar dela o melhor para a nossa sobrevivência. Então, esse é o trabalho que será apresentado hoje, mostrar como o conhecimento das populações tradicionais é relevante, como ele pode ser aprimorado com o passar do tempo, com as novas ferramentas que nós desenvolvemos, né, nos institutos de pesquisa. Não é de forma nenhuma uma competição, como parece impregnado no imaginário popular, de que o que é tradicional ou ancestral é atrasado ou errado, e o que é validado no laboratório é a verdade absoluta e suprema. Na verdade, o conhecimento tradicional, ele é base, ele é ponto de partida, ele é fonte de conhecimento, e com as novas ferramentas que nós temos, né, como os institutos de pesquisa, como aqui o Botânico tem, o que a gente consegue é entender mais a fundo, aprimorar essas práticas para a gente viver melhor. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Eduardo Cabral para a gente discutir esse tema hoje. Bom trabalho a todos e, no final, estamos abertos às dúvidas. Abre o microfone, Edu. Seu microfone está fechado, Eduardo. Seu microfone está fechado. Isso. E a doutora Maria Sugiyama, que é do Núcleo de Curadoria do Herbário, também aqui do Instituto. Esse trabalho... Agora eu estou ouvindo. Ele está dentro... Desculpa, agora sim. Você estava sem o microfone sem som? Então eu vou voltar, tá? Faz o comecinho de novo, porque eu só comecei a ouvir a hora que você pegou o microfone aí, desculpa. Ok. Então, esse trabalho é uma extensão de uma apresentação que eu fiz internamente dentro da Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, há pouco mais de um mês, quando o nosso último trabalho aqui saiu publicado, ele vai aparecer aqui adiante. Aí eu enriqueci com trabalhos anteriores para poder apresentar hoje, fazer um apanhado geral.
contou ainda aqui do Botânico com a participação do Dr. Clóvis José Fernandes de Oliveira Júnior, que vai fazer a live da semana que vem, que é do Núcleo de Pesquisas Ornamentais, da doutora Maria Sugiyama, do Núcleo de Pesquisa em Curadoria do Herbário, também aqui do Instituto de Botânica, e é um projeto grande que é coordenado interdisciplinar pela doutora Cristina Adams, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que envolve, além da botânica, envolve antropologia, economia, agronomia, sociologia, etc. Os principais resultados foi esse processo do CNPq. E o primeiro, né, o que exatamente, né, por que estudar, qual que era o interesse? Né? Então, eu vou colocar as perguntas. Primeira pergunta geral, principal: qual é o impacto dessa agricultura tradicional de corte e queima, né? Ou a agricultura itinerante, também como é conhecida, que tem um nome em Tupi-Guarani aqui no Brasil, que é a agricultura de Coivara, na diversidade vegetal da Mata Atlântica no sul-sudeste do Brasil. Quais são os principais indicadores que mostram se está tendo recuperação ou não? Isso, além da diversidade, o que pode ser utilizado. A diversidade nas roças, nessas roças que estão em pousio, é menor do que em áreas naturais, que têm um tamanho equivalente, estejam sobre o mesmo tempo de recuperação. As áreas há mais tempo em sucessão já atingiram a diversidade vegetal de áreas conservadas de tamanho equivalente, e a gente podia acrescentar dentro dessas roças em pousio, sob o mesmo tempo, a variabilidade é grande entre elas ou não? Bom, eu vou ser breve aqui nos meus ensaios, eu me estendi demais aqui, depois eu deixo para as perguntas. Vou resumir que tem duas posições polarizando o assunto. A maioria, acho que, dos pesquisadores não está nem no extremo nem no outro. Né? Dentro dessas perguntas, uma parte dos pesquisadores considera que a presença do homem sempre é negativa, mesmo que sejam populações indígenas tradicionais que usam tecnologias do Neolítico, tá? Sempre é prejudicial a presença do ser humano na floresta, melhor sem. Né? Eu cito um artigo de dois pesquisadores brasileiros, outro de um estrangeiro, tem muitos na literatura, e eu diria que é a posição da normatização, eu estou chamando normatização em geral, não Constituição, lei, decreto-lei, resolução, portaria, etc., etc. Tá? Na direção de sempre criminalizar toda e qualquer intervenção humana, né, até mesmo que seja de subsistência, né, por comunidades tradicionais nas florestas naturais. Vamos agora para a outra ponta, que a presença do homem não é negativa e ela pode, inclusive, aumentar a diversidade. Tá? Começou a chamar a atenção com um antropólogo americano, Darren Posel, no fim dos anos 70, dos anos 80, ele trabalhou com os Kayapó Mimbencuori, né, norte do Mato Grosso, sul do Pará, e os estudos hoje, o maior representante dessa linha é o Dr. William Balé, né? Aí tem um estudo clássico dele, que descreve até como são as roças dos Kayapó, a roça dos Kayapó Mimbencuori, são extremamente complexas quanto ao manejo. Eles utilizam várias clareiras abertas na floresta, cada clareira com uma idade, e, além disso, dentro de cada clareira, o centro da clareira, que recebe mais sol, para a periferia, que é a borda, também existe uma diferenciação de maneira que eles manejam, controlam mais de 40 cultivos simultaneamente, o que hoje ninguém em agricultura comercial faz, né? Normalmente o cara planta soja e
quilômetros de soja ou de algodão, girassol e assim por diante. Então, apesar de não ter a tecnologia de eletrônica e de mecânica, a tecnologia de conhecimento é bem sofisticada. E, bom, esse é um esquema da sucessão vegetal, né, que é o processo de mudança direcional, desde que não tenha outra perturbação no tempo, né? Desde que uma árvore morre até que gradativamente, primeiro as plantas de sol, depois outras de condição intermediária, até as mais avançadas, e a floresta se recupera. Era justamente isso que eu estava explicando agora há pouco, dos Kayapó-Membekori, que manejam isso com maestria, tá? Aqui, uma série de trabalhos, não vou falar detidamente, praticamente, né, nada de um por um, a maioria na Amazônia, com evidências que florestas que antes eram consideradas... Tudo bem? Antes consideradas pristinas, né, foram intensamente manejadas pelo homem. Tá? Aqui eu vou falar só de um que saiu aqui no fim do ano passado, esse segundo Lauter-Jung, Alice, etc., que é da Federal de Santa Catarina. Esse foi no fim de 2018, não do ano passado, que eles defendem que a distribuição atual da araucária é consequência da dispersão pelos indígenas. Para eles, a araucária só estaria entre Curitiba e a Serra Gaúcha. Essas araucárias na Mantiqueira, Serra dos Órgãos, sul de Minas, etc., foram os índios que levaram. E tem vários outros aí, depois a gente pode discutir. Aqui eu vou mostrar rapidamente, dentro um pouco na arqueologia, que não é minha área. Eu coloquei o mapa do Brasil, os grandes domínios de vegetação, em verde ali a floresta amazônica, e circulei em vermelho 3 grandes polos já conhecidos de ocupação, né? Eu digo 50 anos atrás, quando eu estava no primário na escola, aprendia que o Brasil tinha 300 mil índios vivendo aqui antes da chegada dos portugueses no máximo, depois ensinavam que tinha 500 mil, depois 1 milhão, agora já chega gente que acha que tem 20 milhões, que a maioria acha que é um exagero também, mas parece que há pelo menos uns 3 a 4 milhões de pessoas viviam aqui e os 300 mil ficaram muito longe. Essa área mais à esquerda, no Acre, e a foto que vocês têm ali no canto inferior esquerdo, são geoglifos. O que é geoglifos? Isso é visto de vista aérea. Aí é uma fazenda que foi autuada pelo IBAMA no fim dos anos 90, e os fiscais, quando chegaram para multar o fazendeiro que desmatou a floresta amazônica, perguntaram por que o senhor se deu ao trabalho de fazer essas marcas que a gente está vendo aí na foto. Ele falou, mas não fiz marca nenhuma aqui. Isso aí já estava e está, você anda aí dentro do mato, tem isso. Pesquisando, né, esses anos todos aí com pesquisa, essa região inteira, uma região com alta densidade de aldeias fortificadas, ligadas também por uma malha de caminhos densa na floresta, provavelmente tinham contato com as populações andinas, amistosos ou não, por isso eram fortificadas, tá? Guerra também entre si. O mesmo acontece nessa região demarcada, aí onde hoje é o Parque do Xingu, justo a área que eu estava comentando, dos Kayapó-Membekori, uma área densa, todas elas correspondem ao começo da era cristã, até a chegada dos europeus ao continente americano, até século XV e XVI. Né? De novo, também tem essas marcas no chão, muitas aldeias grandes, e para comentar de aldeia grande, é o último círculo ali onde hoje é Santarém, que no início das escavações era considerado uma aldeia grande, de algumas dezenas de hectares. Hoje sabe que tinha pelo menos 4 quilômetros quadrados, com praça central para cerimônias, construções diferenciadas, etc. E essa área aí do Tapajós até a Ilha de Marajó, que vocês têm um exemplar aqui de cerâmica marajoara, né, que uma cerâmica muito sofisticada, porque ela usa cerca de 15 tipos de
de composto antiplástico que é usado em cerâmica em todo lugar do mundo para evitar a quebra. Muitos deles, o único lugar do mundo que é usado é aí. Depois disso, no acabamento, é muito elaborado. Ao final, tem mais de 10 tipos diferentes de verniz. E era densamente povoado. E aqui, na costa atlântica, a gente é menos espetacular a ocupação, mas também houve a ocupação ao longo do tempo. Então, eu vou dizer como foi feito, onde e por que nos quilombos. A primeira ideia do grupo era uma aldeia indígena. Aqui no estado de São Paulo é um tanto quanto complicado. Por quê? Porque a área disponível para os indígenas praticarem esse tipo de agricultura, que necessita muito espaço, a gente já vai ver por quê, ela foi muito reduzida. Então, os que praticam agricultura hoje praticam mais uma agricultura tradicional e depende de insumos para manter a sustentabilidade dos cultivos. E também por um outro motivo, o principal grupo, que é o Tupi-Guarani, migra muito. Toda a área da bacia do Paraguai e Paraná, inclusive Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, até costa do Nordeste, é considerado o território deles e livre para eles se locomoverem. Aqui na Ilha do Cardoso, eles chegaram no fim dos anos 90, inclusive nem falam português. Então, não dá para estudar a agricultura tradicional num lugar que você nem sabe como... E o Departamento de Genética do Biociências, da Faculdade de Biociências da USP, já estava fazendo um estudo sobre genética humana em alguns desses quilombos do Vale do Ribeira. Eles estavam abertos, aí o projeto foi apresentado e a gente iniciou, então, lá. O Vale do Ribeira, aqui vocês têm um mapa, uma área aproximadamente do tamanho de Alagoas, da Bélgica, né, um pouquinho menos de 30 mil quilômetros quadrados. Essa área, a parte verde clara, são as terras mais baixas, a planície do Ribeira de Iguape, cercado por montanhas, chegam quase aqui 2.000 metros, do lado do Paraná, a maior parte está no estado de São Paulo, uma pequena parte do Vale do Ribeira está no estado do Paraná. E por que tem essa concentração tão grande de quilombos ali? Tão grande, eu digo, são quase 20. Né? Tem mais um pouquinho em Ubatuba, outro na região de Sorocaba. A maioria dos que tem no estado de São Paulo estão aí. É pela história social e econômica da região, né? Ficou, vamos dizer assim, a área mais esquecida no estado de São Paulo. A área de estudo está um pouco à direita do que está marcado aqui, infelizmente aqui. Tá? Ainda está nessa área verde clara, de terras mais baixas. Então, essa é uma foto minha. Hoje a ocupação, a agricultura comercial da região é a banana, não foi sempre assim. No começo da colonização, no primeiro século XVI, logo depois de fundada Santo São Vicente, é fundado Canané e Iguape, são cidades antigas, e se tentou o cultivo de cana-de-açúcar, tá? Mas logo abandonado, tá? Não deu certo, já a temperatura e a umidade, a cana precisa uma estação seca, pelo menos, nem que seja breve, e falhou o cultivo também. Parece que os relatos de temperatura um pouco mais baixa 500 anos atrás do que hoje, já estava no limite para a cana. Depois disso, entra o arroz nessa região, que vai sendo o principal produto, tá? Esse é o arroz que os europeus trouxeram de origem asiática, chinesa, introduzido na Europa pelos árabes, e os portugueses trazem para o Brasil, que era o produto que eles tinham para poder trocar por carne seca, mulas e outros nas rotas de comércio pelo interior do Brasil, né, que havia. Quando os portos de Canané e Iguape entram em crise, a cultura do arroz também declina muito, também o arroz se expande por outras regiões, sofre concorrência, e existe o garimpo aí, a partir do século XVII,
e é quando são trazidos escravos para a região. Esses escravos, eles não vieram direto da África, eles foram trazidos das Minas Gerais para trabalhar no garimpo do ouro, nos afluentes do Ribeira do Iguape. Logo se esgota, né? É uma atividade que dura pouco tempo, né? Não saberia explicar, 2 ou 3 décadas no máximo, e essas populações são deixadas aí e para sobreviver, elas adentram, se integram às outras comunidades e estão há uns 300 anos, pelo menos, na região. Dos 19 quilombos da região, quanto mais afastado, mais de difícil acesso, né? Mais conserva a agricultura tradicional. Quanto mais próximo das estradas asfaltadas, menos. A gente fez na comunidade São Pedro, né? Que está no rio do mesmo nome, no Rio São Pedro, está entre Eldorado e Iporanga, ainda no município de Eldorado, mas a área urbana está mais próxima de Iporanga. A vila, o centro da vila, está a 100 metros de altitude, o centro é considerado uma igreja. Nem sempre foi assim, essas populações elas viviam relativamente espalhadas nessas áreas, tá? Quando o poder público levou escola pública no comecinho dos anos 70, virada dos 60 para os 70, já deu um impacto, porque as comunidades se concentraram, e a Vila de São Pedro está nessa situação. Apesar de longe do mar, está ainda numa cota altitudinal baixa, a temperatura uns 2 graus, 2, 3 acima aqui de São Paulo, 21,5, 22,5, tá? E São Paulo tem 1.400, 1.500 milímetros de precipitação por ano, aí eles têm 2.000, 2.200, é uma área tropical úmida. Há 40 anos tinha aproximadamente 420 pessoas, né? Nesse processo de transformação, por isso também não se pode, tem que se colocar entre aspas quando se chama tradicional, porque não é realmente o tradicional. Hoje só índio não contactado, né, se pode chamar tradicional, foi se esvaziando, as pessoas foram deixando a vila, os homens para trabalhar na construção civil, principalmente da Grande São Paulo, ou da área metropolitana de Santos e Curitiba, e também Sorocaba, e as mulheres como domésticas, e caiu para menos de 1/3 a população em 2009, quando a gente visitou a área para fazer o projeto, né? Hoje tem mais. Esse está um pouco datado, esse explica toda essa história, mais detalhe, tá? Do grupo inteiro, né? As transformações. Esse seguinte é uma foto de uma roça que passou já pela colheita e está indo no que se chama de pousio. Bom, é excelente para um pesquisador, por quê? Porque a pesquisa científica precisa ter controle, o controle precisa ter réplica, e naturalmente os quilombolas fazem isso. Mas como eles fazem isso? É o seguinte: primeiro, eles nunca plantam na face sul, que eles chamam de Noruega. Por quê? Você está aqui abaixo do trópico de Capricórnio, exatamente no trópico de Capricórnio, você no solstício de verão, o sol está pino. Então, mesmo quando o sol está pino ali, no solstício de verão, a face sul tem sombra sempre. É mais úmida. Então, é pior para cultivar. Então, metade das áreas já não são utilizadas, sobra 50% da floresta. Mas desses 50%, também sem código florestal nem nada, pelo que se vê, sempre foi assim, ao que parece que eles contam, nem sabiam que o código florestal não permitia o cultivo no último 1/3 de morro. Eles não fogem do último 1/3 de morro, porque é o primeiro lugar a ter déficit hídrico, se você tiver um veranico ou uma seca. A água, mesmo pelo lençol freático, ela vai se concentrando sempre no lugar mais baixo.
Então, eles evitam, desses 50%, já tiram 1/3, 17%, sobra 20 e poucos por cento de área propícia para a agricultura, e eles também tiram as áreas planas, planície de inundação do lado do rio, muito úmida e muito declivosa. Então, olhando a paisagem inteira, eles já fazem um controle de declividade do terreno entre 10 e 30 graus, como esse que vocês estão vendo agora, voltados entre Nordeste e Noroeste, na meia encosta dos morros. Excelente, né? Pensava coisa melhor. Aqui, elas têm um formato quadrangular, em média 1 hectare, era de 1 a 2 hectares, à medida que a legislação foi apertando, desde das primeiras, antes da Constituição, 86, 87, depois da Constituição Federal, 88, Estadual 89, o Decreto da Mata Atlântica em 93, a Lei de Crimes Ambientais em 93, foi apertando, as áreas foram diminuindo, a atividade foi sendo deixada de lado, só os mais idosos fazem as roças e procuram fazer, às vezes, em 1/10 de hectare só. Então, a atividade mudou também. Aqui vocês têm essa área, tem uma linha divisória no meio, a do lado esquerdo está mais jovem, né? Está quase que 1 ano, 2, assim, recém deixada de descanso, e essa aqui à direita deve ter uns 3, 4 anos, foram uma das amostradas. A área superior é a que eles chamam de testa. Tá? Aqui no seguinte, vê a mesma área e uma outra, aqui no canto direito inferior, que já está entre 10 e 15 anos. Dá para perceber pela uniformidade das copas, é o que eles chamam natal, a melastomataceae, né? A Tibuquina mutabilis, acho que agora é Pleuroma mutabilis. Então, está no estágio mais avançado de sucessão. Na coivara tradicional, esse quadrado eles fazem a olho, é impressionante como eles acertam, né? Você com GPS, mira laser, tudo, você vai mais devagar com eles. Eu acompanhei num outro estudo, para estudar o efeito do fogo no solo, acompanhei fazendo uma roça dessas, eles vão super rápido. É preparado de cima para baixo, tá? Senão você perde controle do fogo. Não há interesse que o fogo escape do controle, porque estraga a floresta, aquela floresta alta que está ali do lado, tá? No tempo, é esperado o fim do inverno, tanto que essa foto foi tirada justamente aí em agosto, por isso que está com o céu azul, que é muito difícil de conseguir. Eles ficam observando, quando você tem uma sequência de dias que não choveu, você já está preparando o contorno todo da roça, derrubando primeiro os galhos finos e queimando embaixo da copa das árvores, uma queima controlada, de cima para baixo. Tá? E depois vem uma derrubada, outra, a queima de novo de cima para baixo, até que é deixado descansar. Com as primeiras chuvas é feita a semeadura. Semeadura é no começo da época de chuvas. Seria agora, esse ano a gente está atrasado, setembro. E a colheita é o final, em março. Um outro trabalho ali, nesse grupo interdisciplinar, mostrou, ainda estão se tentando fazer, se o calendário escolar fosse atrasado em 1 mês, não teria havido a quantidade de problemas que teve de ter perdido, de vez começar as aulas em fevereiro, parava em março e voltava em abril, para poder, aquela ajuda dos jovens se perdeu quando foi colocada a escola lá e não teve. A gente espera que, como resultado de política pública e legislação, sirva a pesquisa para mostrar isso também. E o preparo é a mesma coisa, né? Era melhor ter aula em julho e deixar o agosto, mês de férias, para os adolescentes poderem ajudar na prática, ela não se perder. Bom, como é que a gente fez? Da testa aqui em cima, esse verde aqui é a floresta, a gente usou um método
que é de um pesquisador falecido já, Alvin Gentry, do Jardim Botânico de Missouri, um instituto de pesquisa lá dos Estados Unidos. Ele bolou esse método, que consiste de 5 a 10 transectos. Eu fiz aqui do lado um esquema de são parcelas muito finas e compridas, né? Vamos chamar assim, parcela, mas tem 2 metros só de largura por 50 de comprimento. Isso tem a vantagem de pegar a maior variedade. Se fosse um quadrado de 10 por 10, que teria a mesma área, ele podia pegar uma mancha de vegetação. Então, o jeito como trabalhava num jardim botânico, era especialista em bignoniáceas. Existe muita bignoniácea trepadeira. Então, ele bolou, o original dele é com DAP 2,5. A gente diminuiu um pouco, a maioria, quase todos que ele fez são 10 transectos. A gente colocou 8, que já respondia o que a gente precisava. E é rápido fazer, porque, na verdade, essa linha preta é o que você é colocado em campo, não é feito retângulo, que leva tempo para acertar os 90 graus do canto. Então, é esticado uma linha certa, com 50 metros, uma mira laser simples, serve para conferir isso, e depois vai caminhando e vê se tiver menos de 1 metro de distância da linha, está dentro do contorno imaginário aí da parcela. Então, foi feito assim. Esse método do Gentry, ele fez em 226 lugares do mundo, né? Ao redor de 2.000 transectos desse. Depois ele morreu nos anos 90, mas o pessoal do Missouri publicou um livro, cada página com um dos levantamentos. Esse que eu estou colocando aqui é justamente o mais próximo da nossa área de estudo, e tem um outro em Mata Atlântica, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Está mais distante, mas está uma cota altitudinal mais baixa, né? Então se perde né, a parte de Carlos Botelho um pouco mais alto e úmido, o outro tem os índices de umidade parecidos. E aqui está a página de Carlos Botelho, serve para você comparar, como eu falei, cientista precisa de controle, então é ótimo que você tenha um banco mundial desses dados para poder fazer afirmações. Tá? E como foi feito? Imagens aéreas, tinha 2 teses antes, uma que deu a caracterização socioeconômica, pegou 4 quilombos, um deles o São Pedro, e outra que estava estudando a percepção da paisagem, uma dissertação, e tinha imagem aérea desde 1960. Tá? Então, são 60 anos atrás. Entrevista com os moradores é importante porque muitos plantios ou muitas colheitas são marcadas com festas, casamentos e quando ocorrem nascimentos. Então, eles guardam bem na memória até dia que foi feito aquilo há 40 anos atrás. E aí a visita aos locais. Pela literatura, se escolheu faixas, a literatura científica em todas as áreas tropicais do mundo. A sucessão é muito rápida no começo e vai gradativamente desacelerando. Então, se eu quero estudar ao longo de 60 anos, ao invés de dividir, vou estudar lugares de 0 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 60. Não, é melhor estudar, aqui como foi feito, de 2 a 4 anos, 10 a 15 e 40 a 60. Tá? E teve uma área extra que entrou, então foram 10 áreas de roça, uma área de 34 anos, a mais não tem problema, foi feita na comparação. Essas áreas naturais, difícil. No próprio quilombo não achou nenhuma, você entrevista as pessoas mais idosas, não, mais ou menos de um hectare, aí meio alqueire, não tem. O máximo que quando morre uma árvore grande na floresta é 1.000 metros quadrados. Então, a gente foi... 2 áreas de deslizamento. Essa foto é do Parque da Intervales, que aconteceu 14 anos antes. Esse é o começo do deslizamento, a área mostrada está mais lá embaixo, eles tinham a data e tudo, e não ficou exatamente circular, ficou uma elipse, 80 metros de largura no máximo, bom, e aí a gente amostrou essa na fase intermediária, e a da fase inicial eu não tenho foto, que foi no começo, no sopé do Parque Petar.
de tudo e todas essas áreas, 12 áreas, as 10 roças em pousio, as 2 áreas naturais, foram mais de 4.000 indivíduos, quase 190 identificados até o nível de espécies e 26 identificados no nível de gênero, um que outro só no nível de família. Bom, a primeira pergunta é como evolui a biodiversidade vegetal ao longo dessa sequência temporal. Isso daqui está me mostrando o quê? Eu tenho aqui número de indivíduos, espécimes, e aqui na vertical o número de espécies. A comparação de roças para outra não pode ser feita diretamente, porque uma tem mais indivíduos, outra tem menos, uma pode ter 400, a outra pode ter 200, e se é de 400, é uma diferença um pouquinho a mais de espécies, você não sabe se é claro, tem o dobro de árvore lá, por isso que deu mais. Então, tem que ter alguma forma de controle. Essa forma de controle, graças ao computador, hoje em dia, ele faz o seguinte, vamos pegar aqui no 200, lá embaixo, 200 indivíduos. Nessas, entre 2 e 4 anos, ele sorteia que foi aproximadamente, aqui tem 1.400 e poucos indivíduos no total, nas roças entre 2 e 4 anos. Ele sorteia 10.000 vezes 200 indivíduos e cada vez ele conta quantas espécies tinha, aqui mais ou menos projetando 30 e poucas, na média 30 e poucas. Ele faz o mesmo 10 a 15, só que ele não faz só para 200, faz a sequência inteira que vocês veem aí até terminar, né? Por isso que uma curva termina antes que a outra, 10.000 vezes para 2, 10.000 vezes para 3, 10.000 vezes para 4. E o que é a linha de cima e de baixo, envolvendo cada linha que está no meio? Isso os 95% estão aí dentro, tá? De todos os sorteios, dos 10.000, 9.500 estão aí dentro. Não tem nem sobreposição. Então, a diversidade se recupera ao longo da cronossequência. Será que recupera tudo? A gente não sabe, mas vamos ver adiante. Vai ter uma comparação com áreas conservadas. Esse outro, tá? De certa maneira, está dizendo a mesma coisa, só que está roça por roça, não estão todas misturadas, tá? Da mesma idade. E, além disso, aí ele está sorteando 100 indivíduos em cada uma das roças, várias e várias vezes. Elas são bem homogêneas ou elas variam muito entre si? Então, o bloquinho aqui da esquerda, o verde escuro, são as roças que estão em pousio, são as que estão descansando, né? À esquerda, aquelas que estão descansando há pouco tempo, vocês estão vendo, 2 a 4 anos, no meio, as de 10 a 15, 40 a 60. Dá para se perceber a progressão da diversidade, quanto mais tempo está em pousio, maior é a diversidade, mas se percebe também, primeiro, internamente, né? Existe diferença significativa entre elas, é quando a letra I está diferente. Então, essa primeiro aqui, essas duas com B não foram diferentes o suficiente, mas a outra tem uma ali que é bem mais rica que as outras duas. E, mais uma informação, as mais ricas dessa fase, de uma faixa etária, são tão ricas quanto as mais pobres em espécies da faixa etária seguinte. Então, essa que está com a letrinha A aqui do lado esquerdo, podem ver que ela chega a empatar um pouquinho mais ainda do que a que está a menos rica das fases intermediárias. Ou mesmo a da fase intermediária, as três são diferentes entre si, tá mais e assim por diante. E em relação àquelas áreas de deslizamento, acontece o esperado, porque o deslizamento você perde todo o solo, você leva embora o banco de sementes todo, você leva embora o banco de plântulas, você leva embora não só banco de plântulas, muitas vezes planta já de um porte considerável, o solo tem que ser reconstruído, então são nitidamente mais pobres do que as áreas de roça, que receberam, não perderam solo, foram fertilizadas pela cinza. Numa época seca, a transmissão
de calor é a menor possível. Se o solo está úmido, o calor chega nas capas mais profundas, é bem pior. E o outro resultado, antes, a literatura também, ela diz, aí tem os pesos pesados lá, americanas, pesquisadores dos Estados Unidos na Costa Rica, e aí tem um grupo no sul da China, que eles contam, né, o resultado deles apontam que a composição em espécies é altamente previsível. No nosso, a composição em espécies não é altamente previsível. Tá? As roças, quanto mais tempo passa, na mesma faixa etária, mais diferentes vai ficando uma da outra. Tá? Ali no começo é bem homogêneo, aquele monte de bácaris, que é a família Asterácea, né? Carqueja, aí, que conhece pelo nome popular, né? Uma das carquejas bácaris, e o Joás, que é a família Solanácea, tem leguminosa, é bem homogênea, quando vai chegando, né, muito tempo, vai ficando diferente. Agora, olha o interessante, ao menos com a família botânica. O que está falando esse gráfico aqui? O que eu tenho essas cores diferentes? O branco está representando as roças que estão no começo da sucessão, entre 2 e 4 anos de pousio. O cinza na fase intermediária e o preto são as roças já em fase bem madura. Na vertical, eu tenho as famílias que foram dispostas embaixo, as mais afins ao começo da sucessão, lá no topo, as mais afins no fim da sucessão. Afins como? Ali de cima, das 30 e poucas monimiáceas que a gente teve nas 4.300 e tantos indivíduos coletados, 100% delas só ocorreram nasquelas roças entre 40 e 60 anos. Tá? É isso que está me falando aí. Das arecáceas são as palmeiras. Quase 100% das arecáceas, que é o palmito jussara, Oceagros, Geonoma schottiana, Geonoma gamiova, Geonoma elegans, etc., quase todas só nas roças no fim da sucessão, um pouquinho ali em uma que outra no meio, assim sucessivamente. Aqui na base, as asteráceas, né? Que são plantas predominantemente herbáceas, há alguns indivíduos arbóreos, até assim, um porte de arvoreta, né, que colonizam pasto mesmo abandonado, são essas últimas daqui. Então, a família botânica são altamente previsíveis. A diferença, né? Bom, eu acho que depois deixo para frente, por que será aqueles trabalhos na América Central e no sul da China, que a composição em espécies é altamente previsível, aqui não é. Basicamente, eu consultei os trabalhos pela diferença de riqueza. Aqui a vegetação é bem mais rica, pelo que eu vi. Então, isso deve estar provavelmente explicando, a gente aí pode discutir adiante. Dos indicadores, imagina aí procurando ser prático para o serviço de fiscalização, licenciamento, né, dos órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, etc., nem todo mundo vai conseguir identificar dezenas, centenas de espécies. Isso é trabalho de taxonomista com muito, né, especialização. Então, tem alguns indicadores que eles poderiam utilizar. Área basal, você mede, você não precisa identificar a planta, que é medir ao 1,30 m e calcula a árvore, a área transversal, como se o tronco tivesse cortado de cada árvore. A densidade conta os indivíduos, a altura, estima em campo, é um pouco complicada, porque a margem de erro da altura é maior, quanto maior a árvore, e ela é precisa quando elas são pequenas, então não está bem uniformemente. O melhor de todos para a gente, isso coincide com o que aparece muito na literatura, é a área basal. A área basal, ela é um indicador de floresta, né, madura. Rapidamente,
ela vai recuperando e depois mais lentamente. A densidade, como a gente usou um diâmetro fino, ela foi um mau indicador, porque ela teve um padrão de U. O que é o padrão de U? Tem muita planta no começo da sucessão, estão muito juntas, não tem árvore grande, elas vão morrendo, vai diminuindo a densidade, diminuindo. Quando chega nessa fase intermediária, que as embaúbas, e principalmente a melastomatácea, o nataleiro que eles chamam, começa a sombrear e permitir a entrada, a termina de mataz de sol, chega ao mínimo, e depois com o dossel formado, a maior amadurecimento da floresta, ela vai sendo ocupada com aquelas espécies típicas de subbosque. Então, a densidade não deu um bom e a altura razoável. As formas de vida aqui também, cada cor representa uma forma de vida, é um bom indicador, tá? Ele aumenta, não precisa saber taxonomia, né? Tudo em conjunto, claro, não está só uma coisa. Aqui, o que quer dizer esse gráfico? Esse gráfico está cada transecto de cada roça, de cada faixa etária. O quadrado aberto em branco são as que estão no começo da sucessão, os cinzas do meio e o quadrado em negro são as que estão... Esse tirou do artigo, desculpa que está em inglês, eles estão no final da sucessão. A área natural de 2 a 4 anos, os 9 transectos tiveram que virar 3, de tão baixa densidade, por isso que só tem 3x aqui, e a área natural intermediária, tá? Esse círculo aberto. O começo da sucessão, de novo, separa bem, tá? Justamente por aquilo que eu falei, a composição de espécies é mais previsível, bem mais previsível, enquanto que um tanto se mistura o meio com o final, apesar que o final tem uma nítida, né, concentração à esquerda, a partir de um ponto para lá, para a esquerda, só tem as roças mais avançadas, né? E esses eixos aí explicam a variação, é uma técnica estatística, não vou entrar em detalhe, mas está ilustrando o círculo, é subjetivo, tá? Eu fiz aqui para ilustrar. Bom, a outra pergunta aquelas áreas mais antigas já estão no nível da floresta primeva, madura? Bom, como a gente viu, é complicado falar em floresta virgem, é melhor usar a palavra como se usa hoje no mundo inteiro, old forest, mature forest, não utilizar clímax, não utilizar essa palavra. Como a gente viu, quase todas foram manejadas. Aí no Vale do Ribeira, a agricultura, ao menos no século IX, ela tem uma expansão forte já, equivalente à Idade Média da Europa, parece associada à expansão dos tupis. Então, a gente tem, em Carlos Botelho, aquele trabalho do Gentry, que eu ilustrei, ele amostrou 367 indivíduos, e a gente pegou... dentre as áreas entre 40 e 60 anos, usou aquela técnica, sorteia 367 indivíduos, e quantas espécies a gente teria? Teria aqui do lado equivalente aqui, 85, tá? Tá bem abaixo ainda. O outro que o Gentry fez está mais ao norte, mas está numa altitude e pluviosidade quase igual aos dos quilombos, e Mata Atlântica também, é a mesma área de distribuição das espécies. Lá foi 310 indivíduos e 123 espécies. A gente, comparando, fixando em 123 espécies, teve 79, de novo abaixo, e a intervalos, a 25 quilômetros, numa mesma situação, a mesma mata, uma área aí mais protegida, só levantamento florístico. Aí a gente era só arbustivo arbóreo, a gente tirou as trepadeiras, tirou as hemipífitas e chegou a 171 aproximadamente, porque foi uma média do conceito do que uns consideram mais para arbustivo, outro arboreta. Então 171, de novo, está dando uns 30% a menos. Bom, esse aqui eu já falei, né? A conclusão de cada um dos gráficos. E aí, por que será que tem tão pouco
por tão pouca espécie. A hipótese que já sai dos próprios dados, tá? E esses próprios dados depois se convertem em outro estudo, vou mostrar aqui adiante, é os dados do primeiro, no mesmo quilombo, né? Aí está um trabalho, outra amostragem que eu estou mostrando, eu, o segundo autor, eu, o terceiro, o Clóvis, aqui do Botânico, os outros dois no Instituto Socioambiental, né? Reamostrando palmitos que foram feitos semeadura experimental a lanço, né? Teve 7 indivíduos por hectare nesse quilombo de São Pedro, nessa área experimental, e Ivapurunduva, que é o quilombo do lado, 11 indivíduos em idade reprodutiva por hectare. Isso é muito pouco. Isso daí é pouquíssimo. Eu vou colocar só um trabalho que eu tenho aqui também na Mantiqueira, numa reserva municipal, 70 anos protegida, é esse número aí, né? Mais de 1.000 indivíduos em fase reprodutiva, 600 a 700, né? Eu visitei outras áreas também, tem uma área na Serra da Mantiqueira ali, que é do Exército, protegida há muitos anos. O Euterpe edulis, ele chega a 50%, se você considerar ali acima de 5 centímetros, com 10 centímetros já diminui. Ele chega a 50% dos indivíduos, pelo menos 30%. Então, como na amostragem nossa a gente encontra tronco cortado, tudo, provavelmente é o impacto da extração de palmito, que é feita levando mula para o interior das áreas, cortando, derrubando as palmeiras, matando a palmeira, caindo em cima de outras, cortando as folhas que são deixadas no campo, mas acabam matando outras plantas por sombreamento, etc, etc. E provavelmente é isso. Então, mesmo essas áreas não estavam absolutamente em pousio, tá? As de 40 a 60 anos. Elas tiveram uma perturbação crônica de tempos em tempos, justamente por uma exploração não tradicional. Então, a maior parte do artigo foi publicado agora em julho, né? E a maior parte dos gráficos eu tirei daí, tá? Tá aí na apresentação. Aquele que eu acabei de citar, né? Eu e o Clóvis fizemos com o pessoal do Instituto Socioambiental. Esse trabalho que em 2012 também chamaram a gente, à época, a Secretaria do Meio Ambiente, porque estavam normatizando, regularizando a colheita de frutos do Euterpe edulis, do palmito jussara, para a produção de açaí ou para a produção de mudas como matrizes, que antes, como eu falei, tudo é proibido. Mesmo que o cacho estivesse cheio, não podia tirar um frutinho. Então, muita gente participou, a gente foi um deles que tem a mão nossa lá nessas normas da Secretaria. Antes desse trabalho estar pronto, que é o principal, esse último que vocês viram ali, que eu mostrei, está em inglês, né? A gente, com os dados, usou, né? Tinha uma norma de restauração e comparou a nossa sucessão, aqui no estado de São Paulo, uma sucessão de 60 anos, com tantas réplicas, eu não conheço, a gente não conhece outra assim, com tanto detalhe, com réplicas entre elas e dentro delas, e pegando todas essas faixas etárias, com tanto controle de declividade, de exposição, controle, etc., vários controles, e a gente pegou, a norma estava em discussão à época, e ela exigia no mínimo 80 espécies, dividia as espécies em 2 grupos, essa é a anterior, tá? De restauração ecológica, pioneiras e não pioneiras, no mínimo 40%, no máximo 60%, e no máximo 5% dos indivíduos. Então, a gente viu as roças, as 3, no começo da sucessão, as 3 no meio, nenhuma chegava a 80 espécies, tá? Em todas também, as pioneiras eram ainda mais de 60%, e em nenhuma delas, todas, o indivíduo mais
mais comum ultrapassava os 5%. Nas tardias, uma delas não, porque foi a única, mas provavelmente, como eu disse, pode ser que, se não tivesse exploração de palmito, tivesse chegado nessa... Então, está em português esse artigo 2013, né? A gente usou os dados ainda sem estar com a classificação, o nível de espécie completa. Aqui está em português, é gratuito, acesso aberto. O trabalho me foi pedido por e-mail, Secretaria do Meio Ambiente de Rondônia, Secretaria do Meio Ambiente também de Sergipe, o Comitê de Bacias do Paranapanema, o pessoal de Botucatu, o Comitê de Bacias do Sul de Minas Gerais, e em seguida, né, que foi levado em conta na nova resolução, né, a 2015, esse abrange o grupo inteiro, da revista FAPESP 2015, tá? Com todas as pesquisas, ainda estava essa parte de vegetação preliminar, e aqui, bom, vou encerrar, corri, mas eu falo muito, e aí a gente deixa para perguntas, o que eu puder responder. Eu vou, obrigado pela atenção para vocês, aí estamos aqui para participar. Vamos lá? Muito obrigada, Eduardo. Antes de abrir para as perguntas, eu vou pegar a sua última frase. Sua última não, perdão, uma frase que você citou na apresentação, que diz: cientista precisa de controle. Claro que você estava se referindo à metodologia, né? Mas só para a gente lembrar, cientista precisa de controle, mas não ser controlado. Então, o papel do cientista é exatamente isso que vocês fizeram, interpretar os dados, né? Analisar e interpretar os dados. Eu já tenho aqui uma pergunta. Guilherme Brandão, ele pergunta: qual seria o motivo dessa imprevisibilidade na sucessão das áreas de povos, comparando com as áreas da Costa Rica? O motivo, Guilherme, o principal, eu fui atrás do trabalho da Costa Rica e o trabalho na ilha de Hainan, na China, acho que era o outro, né? Uma ilha ali ao sul da China tropical, completamente na área tropical, que a diversidade total, ela é maior na Mata Atlântica. Aí aquele gráfico de famílias ajuda a explicar, por exemplo, se a gente volta a rubiáceas, deixa eu ver se eu coloco aqui de novo. Rubiácea, tá vendo aqui? Ela é uma família típica aí já dos estados avançados de sucessão floresta madura. A gente tem Psicotra subterela, Psicotra catarinensis, Rúdia gardnerioides, Rúdia jasminoides, Pozoqueria cutifolia, tem umas 20 espécies ou mais, enquanto que eles têm 3 ou 4, né? Aí eu pego outra, aqui o Samambaiaçu, Ciatácea, praticamente eles não tem pouco, mesmo as palmeiras tem mais espécies, subbosque. Então é isso, dentro das famílias é mais rica. Então, se numa a Psicotra subterela acaba sendo ali a rubiácea dominante, na outra é uma rúdia, na outra é outra cordiéria, né, por exemplo. Eu acredito que seja por isso, tá? Provavelmente na Amazônia também é altamente imprevisível. Né? Aquele trabalho do Gentry, ele mostra que a Amazônia Ocidental, principalmente de Manaus para os Andes, são as florestas mais ricas em espécies do mundo, são aquelas lá. Deve ser por isso. Ótimo, vou passar para a próxima. O Marcos Aidar, nosso colega do Instituto, pergunta o seguinte: Eduardo, impacto físico na regeneração devido à exploração? Sim. Você entra com tropa de mula para coletar o palmito, tá? Eu para ser mais breve,
As roças, elas estão espalhadas nesses 42 quilômetros quadrados do quilombo, né? Para uma população. Então, eles separam as roças no espaço dos locais de criação de porcos, que dá um impacto que eles sabem, eles procuram cercar ao máximo, e as áreas que eles chamam de quintais, que é a vizinhança imediata, que são mais frutíferas, ervas medicinais, tá? E a entrada nessas para tirar o palmito com subida de tropa de mula, e quando está uma densidade que você chega a 20%, 30% dos indivíduos, você corta com o tronco caindo, é uma perturbação considerável, sim. O Guilherme elogia a apresentação, acho que foi muito interessante a apresentação, e se você poderia dar mais detalhes sobre o protocolo de manejo do palmito de Sara. Não, ele leva em conta o tamanho do palmito, eu vou te dizer, né, o diâmetro, e tem ainda outros parâmetros. Acho que eu vou passar essa para a semana que vem, o Clóvis vai apresentar as agroflorestas, ele pode dar mais detalhes, mas com certeza o tamanho da árvore, no estipe, né, e o tamanho do cacho. Mas eu paro por aí, tem mais coisas, tá? Inclusive, se os demais participantes desse trabalho, né, que colaboraram com o Eduardo, trabalharam juntos, quiserem se manifestar, complementar, podem ficar à vontade. A Cíntia Kameyama pergunta quanto tempo eles deixam a roça em pousio? 60 anos? Ah, tá. Eu corri lá, a roça, eles procuram não deixar mais do que 30, o recomendável é não mais que 25, e não menos de 15, tá? Menos de 15 eles dizem que ela está fraca, e mais de 25 dificulta. Mais de 30 já começa a ter árvores grandes, o preparo dela. Então, aquelas de 40 e 60 eram consideradas já perdidas, praticamente perdidas. Tá? É uma janela no espaço e no tempo bem delimitada. A foto aérea de 1960, de 60 anos atrás, está saindo um doutorado. Nós três estamos colaborando de novo o doutorado. A Lúcia, né, fez um mestrado com percepção da paisagem, aqui ela fez um doutorado fora do Brasil, com a modelagem. Não muda a porcentagem de espaço ocupado pelas roças, muito por causa disso. Tá? Ela tem um tempo no espaço, agora está na moda, né, que quem botou fogo na Amazônia, muito provavelmente não foi índio nem quilombola que vai botar fogo em junho e julho numa área de floresta nativa. Eles cuidam. E eu não comentei, o trabalho foi aprovado no CNPq, quando eu submeti, é a sucessão vegetal em roças abandonadas. Depois de um ano trabalhando, quando eu olhei, eu pensei, nossa, que furada, e a gente não percebeu, o assessor não percebeu como a gente foi preconceituoso, não tem nada de abandonado. O negócio está lá, ele sabe o dia que foi feito, ele sabe quando ele pode, eles voltam 1 a 2, 3 anos depois da colheita, que normalmente é arroz ou milho, para pegar uma mandioca que outra. Eles sabem mais ou menos alguma erva medicinal quando está com 8, 9, 10 anos, ela não é abandonada coisa nenhuma, né? Até hoje eu me desculpo com eles, inconscientemente aconteceu isso. Mas é isso, tem uma janela no tempo para isso acontecer, além do espaço. Tá. Eu estou ouvindo você falar, Eduardo, e fico pensando o que um indígena ou um quilombola deve pensar e ter vontade de responder quando a gente diz que eles não entendem nada de ciência, né? Que nós é que entendemos e eles é que estão detonando a natureza. É porque são povos extremamente educados e civilizados. A vontade deve ser mandar a gente catar uns cocos por aí, né? Mas muito interessante, né? Essa análise de como populações tradicionais se mantêm ao longo de milhares de anos observando a natureza, tirando o melhor proveito dela para a sua sobrevivência, né? Tentando diminuir o máximo o impacto. E agora, com todas as ferramentas que nós possuímos, né, nos institutos de pesquisa, a gente consegue, claro, aprofundar mais, melhorar as técnicas,
mas perceber o quanto o conhecimento tradicional, né, está bem embasado, assim, funcional. É um trabalho que pode construir muito em conjunto, né? Não existe a menor necessidade de falsa essa dicotomia, né, do que é tradicional casado e que nós estamos à frente do conhecimento. Dá para fazer um trabalho muito interessante se a gente se juntar. Bom, eu vi que tem uma pergunta aqui da Iracema, eu perdi. É correção do solo? Não, Iracema, tradicionalmente eles contam com o tempo de pousio mesmo, esse tempo entre 15 e 25 anos, né, para voltar para a área. Provavelmente, como é uma área pequena em baixa densidade, esse eu acho que é a chave do negócio, ela é sustentável sim, né? Você utiliza só 20% do território e divide ele ainda em 25 pedacinhos, então por máximo, por ano, você tem 1%, 0,8% de roça só do território circulando, né? Aí outro... Tem mais uma pergunta, ó. O Guilherme Brandão. Será que a seleção de espécies dentro das roças altera a estrutura e composição do entorno? Olha, eu perdi algumas aqui, depois eu... Pode ser. Com esses dados só não é suficiente para saber. Extinção garantida se tem documentado nas ilhas do Pacífico, pelos polinésios, mas aí é um problema também que aconteceu, que eu acabei de dizer, passou a ocupar proporcionalmente uma área muito, muito maior para ser sustentável, né? E ainda o sistema insular é mais delicado, né? Ele evolui sem muitas das outras espécies, suscetível à invasão. Nas ilhas da Polinésia é comprovado que as atividades levam à extinção. No resto do mundo, não, né? É a briga que eu falei. Na Amazônia, tem o time que diz que aumentou a diversidade mesmo. Aqui, em baixa intensidade, na verdade, aumenta, porque o milho é do México. Eu não mostrei aquele mapa do Brasil, em Santana do Riacho Grande, 100 quilômetros ao norte de Belo Horizonte, tem datação confirmada de 800 a.C., você tem milho, que é mexicano, abóbora, que é mexicano, amendoim, que é do Chaco, a mandioca, que é do Vale do Guaporé, domesticada aí há 5.000 anos atrás, o milho foi há 8.000 anos, você tem caroço de algodão, domesticado nos Andes. Então, você tem uma história de agricultura e, assim, na Mata Atlântica não vê onde isso realmente algo se extinguiu né, com essas populações de agricultura aí. Aí outra pergunta... Eu vou subir um pouco porque eu pulei duas aqui. O Barreto perguntou... Esse trabalho contou com a colaboração de antropólogos ou utilizou técnicas da antropologia visual? Outros trabalhos... Perdão, Eduardo, meu áudio estava desligado, então só você ouviu a pergunta, eu vou repetir. Ele pergunta se o trabalho contou com a colaboração de antropólogos ou utilizou técnicas de antropologia visual. Barreto, dentro do grupo teve três teses. A tese que eu citei da Lúcia, mestrado, e agora está fazendo no exterior com a modelagem que a gente participa, ela fez com percepção de paisagem. O que era isso? Quando eles sabem a hora de voltar, eles têm alguma planta, algum tipo de cipó, algum tipo de coisa que eles falam, apareceu, já posso voltar para plantar, ou eles guardam na memória. Então, ela foi nas nossas áreas, usou para o trabalho assim, os dados conversam, e entrevistando, então é na memória mesmo, né? Outros dois de antropologia, foi já 2 dissertações aí, a gente não participou, que pegou a parte de nutrição, analisou o que chama, no mundo inteiro, os antropólogos estão... transição nutricional. O que é transição nutricional? Quando a comunidade tradicional, mesmo não tradicional, a gente de certa forma, fortemente influenciada, para não falar contaminada, pela alimentação industrial.
Então, teve medida biométrica, né, IMC de altura, tudo em 4 quilombos, inclusive no São Pedro, e a tese mostrou lá, as duas, que os homens, apesar de terem abandonado o cultivo, como adentraram na prática de extração de palmito, o palmito foi ficando cada vez mais raro, tem que andar cada vez mais e mais, eles andam muito, a maioria dos homens estavam dentro do IMC. As mulheres já, como ficaram concentradas na residência e no máximo explorando o quintal, que é do lado, chamados quintais, que é outra tese, que vê o papel dos quintais, né? Desde que criou a escola, elas já quase todas têm problema já de açúcar alto, acima do peso, etc. Né? Então, aí ao contrário, então tem esses trabalhos de antropologia, sim. Aí outra pergunta? Próxima pergunta da Cíntia Carriama. Ela pergunta se atualmente, ela diz, atualmente o tamanho das roças é aquele permitido por lei, se eu entendi. Qual você acha que seria o maior tamanho que permitiria esse equilíbrio? Teve uma nova lei da Mata Atlântica que foi muito criticada, que está, 2010 foi, né? E muito criticada pelos mais conservacionistas. Ela permite retiradas para consumo próprio, inclusive de lenha, mas não está permitindo fogo, não permite o fogo. Então, praticamente, na mão você não consegue limpar essas áreas. Eu acho que a primeira pergunta, 1 hectare, sendo que esse hectare está longe do outro hectare e a área total naquele ano não ultrapasse 1% da área de todos esses 42 km², o sistema se mantém sustentável, acredito aproximadamente. Teve a outra tese que aí conseguiu autorização para colocar fogo, teve sensor no solo, né? E aí eu participei nessa outra aí também, e foi quando eu acompanhei eles fazendo uma roça. A gente tem trabalho de quantificação de carbono. Se o fogo for feito na época certa, que o solo está seco, a 10 centímetros de profundidade, não mata nem minhoca. Se tiver úmido, aí o estrago é grande. Então, tem que seguir o conhecimento deles. Aí, de novo, entra política pública, né? Se a autorização demora muito para ser dada, eles andaram dando umas pontuais, é pior do que não dá, porque aí você já pega a época muda, a época de chuva, e o impacto é grande, né? Você tem que ou não dá autorização, ou dá nessa época, esse ano estendeu a época seca, então ainda daria para atrasar. E pontual, eles controlam o fogo, sim, eles controlam o fogo. Aí outra pergunta. A observação Paulo Barreto diz, quem sabe no futuro não tão próximo, cruzar essas informações da prevalência dos tipos de semente no banco de semente no solo. Pois é. Eles também, ao longo do tempo, eles foram perdendo o germoplasma deles, e o Instituto Socioambiental, que o Clóvis tem um trabalho até junto, está promovendo, já foi desse ano, em agosto, justamente antes da época de plantio, são as feiras de troca de sementes. Eles estão promovendo isso porque já teve coisa que se perdeu, Cláudio, de variedades de milho, tudo, na região, infelizmente, né? Infelizmente. Né? Tem outra? Eu acho que pergunta não, a não ser que mais alguém queria falar lá pelo YouTube, a Carol está acompanhando. Depois, se puder, eu queria completar. Tem muitas observações, as pessoas gostaram, a gente pode completar. Bom, ainda, né, a observação, o artigo, esse último que saiu em julho, ele fica praticamente inacessível para a maior parte da população, está em inglês, né? A gente vai publicar, falta coisa ainda a ser publicada, mas aí vai procurar numa revista do tipo do Cielo, que seja aberta e em português, para ter mais divulgação, mais acesso, né?
E aí, bom, qualquer coisa, se o Clóvis está... O Clóvis está acompanhando. Acho que fica a recomendação principal. Nós estamos vivendo hoje um certo tumulto de informações, né? Então, tem pessoas que afirmam categoricamente que são as populações tradicionais que estão incendiando o país, e pessoas, do outro lado, né, afirmando também que isso não é verdade. Acho que o mais importante nesse momento é buscar as informações na fonte. Compartilhem, as lives vão ficar disponíveis, os vídeos com as pessoas, quando vocês quiserem discutir, porque o conhecimento, ele está dentro das populações tradicionais e também são produzidos nos institutos de pesquisa, né? São institutos de excelência, né, da pesquisa no Estado ou federais. Então, acho que essas são as fontes de conhecimento. É um pouco triste a gente não poder confiar na informação, né, que vem de outras fontes, mas, enfim, é o momento que vivemos e eu acho que esse é o nosso objetivo através dessas lives, dar a vocês as informações vindas direto das fontes, de onde o conhecimento é produzido, de onde o conhecimento é observado e onde os dados são analisados e interpretados. O que nós estamos discutindo aqui hoje não é a opinião do Dr. Eduardo Cabral, é o resultado de uma pesquisa feita por um grupo que foi a campo, que analisou, como disse o Eduardo, que foi controlado, né? Foram pesquisadores que usaram de controle para observar, interpretar e gerar resultado e informação, certo? Não é a opinião de nenhum de nós. Talvez alguns pesquisadores até contestem, precisem de mais estudos, não é, Eduardo, para validar, aprofundar. Isso aqui não é uma resposta definitiva. Mas o que a gente quer compartilhar com vocês é que assim, o conhecimento está sendo produzido aqui, baseado em conhecimento tradicional, é um compartilhamento de conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Lembrando que toda terça-feira nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Deixa eu ver se eu consigo botar de novo. Apareceu aí o cartazinho para vocês? Estou tentando compartilhar aqui, mas acho que não deu certo. Apareceu? Essa aí é a programação da próxima semana. Então, no dia 13 de outubro, vai estar aqui conosco o pesquisador Clóvis, que trabalhou com o Eduardo, inclusive, né, nesse trabalho, mas falando sobre paisagismo agroecológico. Então, eu conto com a participação de vocês na próxima live. Se o Eduardo quiser fazer uma consideração final, ou o doutor Luiz Mauro também, passo a palavra. Bom, seria isso. Aí, se deixar, eu fico falando aqui. O treino deu 1h50, fico contando toda a história ali da ocupação agrícola do Brasil, datação, grupo G. Eu falei, vou tirar tudo isso aí e vou ser o mais rápido possível. Mesmo assim, deu 52 minutos. A gente, aí qualquer coisa, tá? Obrigado a todos. Né? Eu passo a palavra aí ao doutor Luiz. Eu só queria cumprimentar, Eduardo, muito boa apresentação, mais um aspecto da atuação dos nossos pesquisadores, né? Que eu fiquei muito feliz de estar assistindo você falar aqui agora, tá? Eu te agradeço muito, agradeço a Ada aí pela condução dos trabalhos e convido a todos para a próxima semana, se não me engano, a Ada acabou de falar, é o Clóvis, né, Ada? Próxima live. No dia 13, é isso? Isso, dia 13. Então, tá bom. Muito obrigado. Acho que cortou a voz do doutor Luiz Mauro, mas ele já estava nas despedidas. Já estava. Todos, obrigado. Voltou. Doutor Luiz Mauro, cortou seu áudio. Você pode dar o tchau final. Então tá. Eu terminei só dizendo que agradeci aí ao trabalho de vocês, né? E a todos que estiveram assistindo essa live e, mais uma vez, dizer que cumprimos o objetivo. Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde, até terça-feira. Obrigada. Obrigado. A assessoria, você falou a Marília, mas você não pode consultar a Miriam